Nós não conseguimos atrair nada para a nossa vida, do qual nos sentimos separados. O momento em que você sente falta, carência ou separação é o momento em que você se torna refém do passado. Hoje, você vai entender, com base nos ensinamentos do Dr. Joe Dispenza, o que realmente bloqueia o amor, a cura e a manifestação, e como sair desse estado sem precisar esperar que algo externo mude. Respire fundo e fique comigo até o final. A maioria das pessoas vive em um estado constante de prontidão, sempre esperando o pior, sempre reagindo, sempre em alerta. Esse estado ativa hormônios do estresse, que colocam o corpo em modo de sobrevivência. E sobrevivência não é um estado de criação. Não é um estado de amor. Não é um estado de abertura do coração. Quando alguém passa por traição, abandono, perda, rejeição, trauma, o corpo não esquece. O cérebro registra aquele momento como uma memória de longo prazo. E cada vez que você pensa nisso, o corpo reage como se estivesse acontecendo agora. Resultado: você não está apenas lembrando do passado. Você está vivendo nele emocionalmente. Joe Dispenza explica algo profundo. O trauma não fica só na mente. Ele fica no corpo. O corpo passa a ser condicionado emocionalmente ao passado. E um corpo em sobrevivência. Não confia, não se abre, não ama, não cria. Por isso tantas pessoas dizem, eu quero amar, mas algo me trava. Não é falta de desejo. É o corpo programado para se proteger. E mudar exige algo poderoso. Ser maior que o ambiente, o tempo, o passado, o corpo condicionado. Quando você leva sua atenção para o coração, algo extraordinário acontece. Joe Dispenza descobriu que o coração possui um campo energético próprio. Quando ativado por emoções elevadas, ele envia sinais ao cérebro. Essas emoções incluem gratidão, amor, cuidado, apreciação, gentileza. Quando você desacelera a respiração, foca no coração, sente essas emoções conscientemente. O sistema nervoso sai do modo sobrevivência à amígdala, centro do medo. Se acalma. O cérebro entra em ondas alfa. E em alfa, nós imaginamos, criamos, sonhamos. O coração diz ao cérebro, está tudo bem. Agora é seguro criar. Joe Dispenza diz algo que muda tudo. Nós fomos condicionados a esperar o evento para sentir a emoção. Ou seja, espero o relacionamento para sentir amor. Espero o dinheiro para sentir segurança. Espero a cura para sentir alívio. Mas isso mantém você na separação. O caminho real é o oposto. Sentir a emoção antes do evento acontecer. Quando você sente o amor, você não corre atrás. Você não vive desesperado. Você não sente falta. Você se torna aquilo que deseja atrair. E quando isso acontece, as coisas surgem. De formas inesperadas, em lugares inesperados, com pessoas inesperadas. Quando alguém passa por traição, manipulação, abandono, rejeição, muitas crenças surgem. Não sou amável. O amor não é seguro. Isso não é para mim. Joe Dispenza explica: a memória sem carga emocional é sabedoria. Curar não é esquecer. Curar é lembrar sem dor. Perdão não é para o outro. É para libertar o seu corpo do passado. Quando você supera a emoção, o corpo deixa de acreditar naquela história. A energia fica livre.
o futuro se torna acessível. Joe Dispenza entrevistou centenas de pessoas que se curaram de doenças graves. O padrão era o mesmo. Elas mudaram o estado emocional repetidamente, mesmo quando o medo voltava, mesmo quando a dúvida aparecia. Por quê? Pensamento mais emoção igual a crença. Repetição igual a reprogramação. O corpo aprende um novo estado. E quando o corpo muda, a realidade muda. Mas aqui existe um detalhe que poucas pessoas entendem. A maioria acha que a realidade muda de fora para dentro, que algo precisa acontecer primeiro, para então o corpo relaxar, confiar e acreditar. Mas Joe Dispenza explica exatamente o oposto. A realidade muda quando o corpo já não vive mais, como se o passado ainda estivesse acontecendo. Enquanto o corpo reage como se o perigo ainda existisse, como se a perda ainda estivesse acontecendo, como se a falta ainda fosse real, ele continua emitindo os mesmos sinais. E a vida responde a esses sinais. O dinheiro não some por acaso. Dele responde ao seu estado emocional. Quando você vive em medo, escassez ou ansiedade, você envia o sinal errado para o campo quântico. A pergunta não é por que o dinheiro não vem. É quem eu estou sendo todos os dias. Antes de dormir hoje, feche os olhos por 30 segundos. Respire fundo e repita mentalmente: eu sou merecedora de uma nova realidade. O subconsciente aprende no relaxamento. É assim que você começa a reprogramar sua mente. Antes de dormir hoje, feche os olhos por 30 segundos. Respire fundo e repita mentalmente: eu sou merecedora de uma nova realidade. O subconsciente aprende no relaxamento. É assim que você começa a reprogramar sua mente. Quando a atenção sai do problema e vai para o coração, o corpo recebe uma nova informação. A informação de que agora está seguro. E segurança é essencial. Porque o corpo não cria quando está ameaçado. Ele apenas reage. Mas quando vemos pessoas que mudaram a vida, que se curaram, que manifestaram novas oportunidades, todas elas passaram por esse ponto. O corpo deixou de reagir ao passado. Joe Dispenza fala algo profundo sobre o tempo. Enquanto você vive emocionalmente no passado, o futuro parece distante. Mas quando você muda o estado emocional, o tempo começa a colapsar. O futuro deixa de parecer algo longe e começa a ser sentido agora. E isso não é místico. É neurológico. É biológico. Joe Dispenza fala algo profundo sobre o tempo. Enquanto você vive emocionalmente no passado, o futuro parece distante. Mas quando você muda o estado emocional, o tempo começa a colapsar. O futuro deixa de parecer algo longe e começa a ser sentido agora. E isso não é místico. É neurológico. É biológico. Quando o corpo muda, a mente muda. Quando a mente muda, suas escolhas mudam. Você percebe oportunidades que antes ignorava, reage diferente, fala diferente, decide diferente. E isso cria o que Joe Dispenza chama de sincronicidades. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você mudou o sinal. Joe Dispenza também deixa claro: o corpo vai tentar voltar ao estado antigo. O medo pode aparecer, a dúvida pode surgir, o passado pode chamar. Isso não significa que você está regredindo. Significa que o velho estado está perdendo força.
A prática começa de verdade aqui. Não é sobre fazer algo perfeito. É sobre voltar. Voltar para o estado escolhido. Voltar para a presença. Voltar para o coração. Mesmo que seja por poucos minutos. Porque cada vez que você faz isso, o corpo aprende algo novo. Isso é libertador. Joe Dispenza diz que você não precisa acreditar totalmente no começo. Você só precisa praticar, sentir um pouco, sustentar por alguns instantes. A crença vem depois. O corpo vem primeiro. Se existe algo que esse ensinamento mostra, é isso. Você não está bloqueado. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Seu corpo apenas aprendeu um estado. E agora está aprendendo outro. E toda vez que o corpo muda, a realidade muda junto. Sem esforço, sem luta, sem pressa. Se você quer amor, cura ou uma nova realidade, você precisa sair da sobrevivência. Você precisa abrir o coração. Você precisa sentir antes de ver. O passado vira sabedoria. O futuro vira possibilidade. E você deixa de ser refém daquilo que já aconteceu. Se você sente que precisa reprogramar sua mente e seu corpo, Manual do Despertar da Mente. Link na descrição. Salve este vídeo. Compartilhe com quem precisa. E lembre-se, você não pertence ao passado. Você pertence ao futuro que está criando agora.